Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, o Senhor diferenciou nosso espírito e nos considerou como seus filhos amados, Senhor, e nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Nós agradecemos por toda essa sua graça e nós damos louvores e agradecimentos diante do Senhor Deus, Pai. Senhor, nós que fomos salvos pelo seu sangue, agora estamos reunidos diante do Senhor. Nós estamos louvando a sua palavra, louvando a sua graça, Senhor. Senhor, que o Senhor possa permitir para que nós possamos estar cada momento mais dentro desse seu rebanho santo para estarmos em comunhão. Que cada um de nós, o Senhor, possa estar realmente sustentando através da sua mão misericordiosa. Que o Senhor possa nos permitir o seu amor, a sua graça, o poder para cada um de nós, para que nós possamos estar plenos, como filhos diante do Senhor Deus, sem nenhuma vergonha. Que enquanto vivemos neste mundo, a nossa vida não seja em vão. Que nós jamais vivamos seguindo a vontade da nossa carne. Que nós não pecamos o nosso coração para as coisas deste mundo, mas que nós possamos viver pela vontade e graça do Senhor Deus. Que o Senhor, realmente quando estiver retornando para este mundo, que nós, sem nenhuma vergonha, possamos estar diante do Senhor. Que nós possamos estar plenos, Senhor. Senhor, que o Senhor possa permitir maior paz, maior graça para esta nação, este país. Que o Senhor possa permitir para que nós possamos estar cada momento seguindo, assegurando bem essa sua responsabilidade da evangelização. Que o Senhor ajude, permita maior graça, a sua maior vontade e sabedoria para todos aqueles líderes, realmente políticos que estão realmente liderando este país, Senhor. Nós oramos fervorosamente. Senhor, nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar rapidamente a saúde destes. Aqueles que estiverem no meio da tentação no coração, aqueles que estiverem no meio das dificuldades no coração, que o Senhor Deus possa permitir a graça necessária para cada um deles, para que eles realmente nenhum se perca, mas possa ser sustentado pelo Senhor. Nossas igrejas que estão pelo mundo todo, que o Senhor possa estar cuidando de cada uma delas. Realmente os irmãos e irmãs que estão na situação difícil em vários lugares do mundo pregando o seu evangelho. Que o Senhor possa permitir maior graça, palavra, realmente misericórdia, para que eles possam evangelizar fortemente a sua palavra. Senhor, para que muitos espíritos, ao receberem a salvação, possam efetuar bem a pregação do seu evangelho. Senhor, que nos permita a palavra necessária para cada momento que for necessário. Senhor, que nos permita a palavra necessária neste momento de hoje também. Que também nós possamos aprender a distinguir a sua palavra. Que nós possamos aprender a viver dentro da sua palavra, pela coragem, sabedoria permitida pelo Senhor Deus. Todas as coisas deixamos na mão graciosa do Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬송해 주시겠습니다. 하늘의 목소리
Então vamos procurar na Bíblia. Palavra de Romanos, capítulo 12. Palavra de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 3 até o versículo 8. Romanos, capítulo 12, do versículo 3 ao 8, eu irei ler. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao amor. O que exorta, use esse dom a exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Vamos ler até aqui. Então, durante a semana passada, eu fui ao Japão e estávamos fazendo o acampamento. Então, no Japão, nós temos 12 igrejas. Então, temos uma igreja que a central é de Osaka, e depois 5 igrejas que estão ao exterior, em Busan, e depois ao redor mais outras 7 igrejas. Então, nós temos esse número de igrejas. As outras 7 igrejas que estão ao redor de Dongnyeop. Então, eles pegaram um lugar emprestado, que é tipo um ginásio para os jovens, para podermos fazer um seminário. Então, nós somos o acampamento, nós falamos de acampamento lá, eles chamam de oficina, como se fosse um seminário. Reuniram por volta de 270 pessoas. É claro que vieram muitas pessoas que não receberam a salvação. E as outras 5 igrejas que estão ao redor de Osaka, por volta de 160 pessoas reuniram, penso eu. Então, no Japão também, cada momento mais está aumentando o número de pessoas que recebem a salvação. Então, o Japão é um país tão grande, ele é 2,5 realmente maior do que a Coreia. Eles dizem que tem por volta de 160 milhões de pessoas, 150 milhões a população, realmente vai ter dificuldades imensas para poder evangelizar por lá. Tá, até hoje, quando nós vamos evangelizar, realmente é algo difícil introduzir. Então, mas as pessoas que receberam a salvação primeiro, ao se reunirem, ao estarem realmente unidos, então cada momento mais aumenta o número de pessoas que recebem a salvação. Então, o pastor que estava em Soyangso, ele realmente agora era o pastor que estava lá, mas agora ele foi realmente como pastor temporário. E ele começou a evangelizar para os estudantes e pregar para os estudantes lá no Japão. Foi o início da evangelização no Japão. Eu também fui lá e estive em comunhão com eles. Então eram somente alguns estudantes que receberam a salvação. Mas quando eles recebiam a salvação, começava a reunir cada momento mais pessoas, mais, e realmente 3, 4, 5, 7, ia se reunindo mais pessoas. E após isto, algumas pessoas iam temporariamente para lá para evangelizar e cada momento mais foi aumentando o número de pessoas que receberam a salvação. E então assim foi ampliado para 12 igrejas.
Então, realmente, nós estamos nos esforçando bastante para pregarmos o Evangelho. Mas para pregar o Evangelho, realmente existem diversas dificuldades por aquela região. Então, mas cada momento mais aumenta o número de pessoas que receberam a salvação. Se nós olharmos no total, tem um número maior de pessoas coreanas que recebem a salvação. O número de japoneses realmente é só um pouquinho menor. E se olharmos em algumas outras igrejas do Japão, realmente o número de pessoas que são japonesas é muito maior do que o coreano. Realmente tem muitos nativos que receberam a salvação que estão vivendo a vida de fé. Também tem realmente um número bem grande de chineses também. Então estamos evangelizando esforçadamente. Então em todo lugar do mundo agora, temos 74 países com a nossa missão. Então por ano realmente vai aumentando o número de missionários. Então, cada momento foi aumentando para o número de igrejas. Realmente, eu não sei o número exato das igrejas que nós temos no exterior, mas eu sei que tem por volta de 160 igrejas somente no exterior. Então, muitos missionários, eles estão saindo da Coreia e estão indo para lá. Então, saíram por volta de 170 missionários. Eles e suas famílias, realmente no meio de grande dificuldade, eles estão lá. E nós sabemos que tem muito mais missionários nativos também por lá. Então estão evangelizando fortemente. Realmente o tempo da vinda do Senhor está tão próxima. E nós estamos vivendo nesse último tempo onde o Evangelho é pregado. Nós temos certeza disso. E nesse último tempo, realmente o Senhor Deus ele está nos permitindo a chance para pregarmos o Evangelho. Então nós precisamos fazer o máximo que podemos. Então, como o apóstolo Paulo disse, realmente eu estou fazendo o trabalho da evangelização. Realmente eu não considero a minha vida nada por preciosa. Da mesma maneira que ele disse às igrejas iniciais, os apóstolos, todos eles unidos pregavam o Evangelho e foram realmente sentenciados à morte. Então, para que o Evangelho pudesse chegar até nós, realmente quantas realmente pessoas receberam o sofrimento, a morte? Então, nós, para pregarmos o Evangelho por todo o mundo, estamos depositando nosso tempo, os nossos bens materiais, a nossa liberdade, a nossa felicidade, até a nossa vida está sendo depositada. Então, nós estamos fazendo essa missão de pregar esse Evangelho, dar a nossa vida para esta missão do Senhor. Então, cada momento mais, nós precisamos concentrar a nossa vida para pregarmos esse Evangelho do Senhor. E cada um de nós, realmente como se fosse a missão internacional, com toda a nossa força, com toda a nossa energia, todo o nosso esforço, nós precisamos reunir. Quer dizer que nenhuma pessoa pode ficar para trás. Todo mundo tem que participar. Eu tenho que participar. Realmente não é se eu não fizer, o outro vai fazer. Tem que pensar, se eu não fizer, quem é que vai fazer? Então realmente cada um tem um trabalho que dá para fazer. Não é você sair realmente você mesmo como missionário. Então, para pregar o Evangelho, realmente é necessário da oração, dos trabalhos voluntários, realmente dos bens materiais. Algumas pessoas elas precisam dar até as suas habilidades. Então, cada um tem realmente o que oferecer para esse trabalho. Então, qual é o trabalho que eu posso ofertar? Realmente nós precisamos pensar nisso. Realmente o tempo que nos foi dado realmente é tão curto. É por isso que até o último momento nós precisamos fazer o máximo que podemos. E o que nós realmente desejamos é que realmente ser um cristão verdadeiro que recebeu a salvação é pela vontade do Senhor Deus, é participar nesse trabalho glorioso do Senhor Deus, ter esse coração realmente suplicante. Então, pelo mundo todo, pelo país todo, então a evangelização contínua, realmente os irmãos precisam se lembrar. E também se olharmos na internet, nós temos vários noticiários, certo? Realmente na cartilha semanal da igreja também, que os irmãos possam sempre orar. Então, essa palavra de Romanos capítulo 12 que eu preguei semana passada. Então, eu quero falar sobre qual é o trabalho do Espírito Santo. Qual é o trabalho feito pelo Espírito Santo na igreja? Então, no Antigo Testamento, o Senhor ele trabalhava na história do povo de Israel. O Senhor Deus que criou o céu, o universo, ele está vivo. E aquele Senhor Deus, dentro da história da humanidade, ele diretamente interfere e controla. Ele demonstra como, através da história do povo de Israel. E depois,
No Antigo Testamento, a maior promessa que o Senhor Deus permitiu foi a promessa de enviar a Cristo. Então, Ele iria efetuar a salvação. Essa é a maior promessa permitida pelo Senhor Deus. E como a promessa do Senhor Deus, o Filho unigênito do Senhor veio a este mundo. E conforme escrito na Bíblia, realmente todo o pecado do mundo foi realmente carregado por Ele. E Ele venceu o domínio do pecado e da morte. E então Ele nos permitiu o perdão dos pecados, uma nova vida. Através dessa evidência, realmente nós podemos ver que o Senhor, após ter ressuscitado, o Espírito Santo veio para nós. Então, realmente Ele, ao mesmo tempo que evidencia o Senhor Deus, que realmente vive e realmente se demonstrou no Antigo Testamento, então pela salvação, realmente Ele demonstra o seu trabalho para nós, através do Novo Testamento, para que nós possamos compreender e receber a salvação. Quer dizer que pela salvação nós possamos nos tornar um só diante do Senhor, para que possamos fazer essa parte do corpo da Igreja de Cristo. Então no Antigo Testamento o Senhor Deus escolheu o seu povo, e eles foram escolhidos para entrarem realmente para fazer o trabalho, para manifestar o Senhor Deus. Nós somos o quê? Nós somos um povo escolhido pelo Senhor para que possamos entrar no reino do Senhor Deus. Então o Senhor Deus, Ele disse o quê? Ele disse: Israel, vós sois a minha testemunha. Então nós, realmente até o último tempo, realmente o povo judeu, ele é o povo escolhido pelo Senhor Deus, são a testemunha do Senhor Deus. Então, para que eles possam ser a testemunha do Senhor Deus até o fim, é a nação que resta para este mundo. Mas as pessoas que receberam a salvação, eles são as pessoas escolhidas pelo Senhor para que possam estar na igreja para evidenciar esse trabalho da salvação. Então quem é que faz esse trabalho? É o Espírito Santo que efetua em nós. É por isso que o Senhor, após ter partido no Pentecostes, o Espírito Santo ter visto para nós. Então até a vinda, o retorno do Senhor, esses 2 anos, 1000 anos de história, realmente tão longo, realmente é o tempo onde o Espírito Santo ele trabalha. Então quando é que o Espírito Santo ele trabalha? Então ele trabalha dentro dos santos que receberam a salvação. Nós estamos unidos. Realmente é a igreja. Então através dessa igreja, o Espírito Santo ele está trabalhando. Então, realmente é algo que nós precisamos saber muito bem. Então, é por isso que qual é o trabalho do Espírito Santo? Nós estamos continuamente aprendendo. Se olharmos em Romanos capítulo 8, versículo 14, nós podemos ver que realmente aqueles que são conduzidos pelo Espírito do Senhor são filhos do Senhor Deus. Então o Espírito do Senhor Deus é Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Então realmente as pessoas que receberam a salvação agora realmente têm o Espírito Santo dentro deles. Realmente precisam crer que o Espírito Santo está dentro. Então realmente o Senhor, Ele lavou os nossos pecados, Ele nos salvou eternamente. Nós conseguimos a vida eterna, nós nos tornamos filhos do Senhor Deus. Então agora nós nos tornamos realmente herdeiros para entrarmos no reino do Senhor Deus. Então todas as coisas após recebermos a salvação, realmente é o presente que o Senhor Deus permite para nós. Então o Senhor ao mesmo tempo permite o Espírito Santo como presente. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo. O Espírito em si é o Senhor Deus que veio como Espírito. Então no Antigo Testamento também, realmente o Espírito Santo trabalhou através dos profetas. E o Senhor Jesus também, Ele trabalhou por nós. Realmente que nós somos cristãos vivos, o Senhor está vivo dentro de nós. Então, é por isso que o Espírito Santo agora ele está em nós. Então o Espírito Santo habita em nós, realmente, aleluia, amém, Ele está em mim. Então o Espírito Santo ele está aqui, quer dizer que Ele está dentro de mim. Então, em Gálatas capítulo 2, versículo 2. Então realmente eu ter sido crucificado com Cristo, quer dizer que agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então as pessoas que receberam a salvação agora dentro delas existe o Espírito Santo. Isso é algo surpreendente. Mas você ter recebido a salvação, ter recebido o perdão dos pecados, você já sabe disso. Mas não saber que o Espírito Santo realmente está dentro dele. Realmente são muitas pessoas que não sabem. Então realmente é necessário saber disso. Se olharmos em Gálatas capítulo 2, versículo 2. Realmente nós temos recebido a salvação através do ouvir e crer. Então realmente o Senhor, o Espírito Santo nos faz compreender a graça do Senhor. Então, por isso que em Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1, realmente não é que realmente a palavra do Senhor não vem somente por palavras, mas é por grande graça, realmente grande certeza. Esse é o trabalho do Espírito Santo para nós. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, versículo 11, então nós recebemos o Espírito vindo pelo Senhor. Então é para que nós possamos saber da graça permitida pelo Senhor.
Então, para que nós possamos conhecer a graça do Senhor Deus, possamos saber, realmente não é somente crer nele, mas realmente o Espírito Santo ele estava desde aquele momento em nós. Então, é por isso que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, então realmente não sabeis que o vosso corpo é o templo realmente onde habita o Senhor. Então, já que nesse corpo o Espírito Santo está habita, realmente nós somos o templo do Senhor. Isso não é algo surpreendente? É algo difícil de se crer, mas esse é o trabalho feito pelo Senhor Deus. Até agora o Espírito Santo ele está dentro de nós. Nós precisamos saber disso, para que possamos receber a condução dele. Então, realmente, no nosso bolso, nós não temos nenhum dinheiro, mas se nós cremos nisso, realmente, quem não tem e crê nisso, realmente é uma pessoa engraçada, não é? Mas, realmente, se nós temos e nós cremos nisso, realmente, antes também, uma vez, apareceu um dos tópicos do exterior, realmente, na Itália, um mendigo, ele morreu congelado e no bolso dele tinha tanto dinheiro que ele poderia viver realmente para sempre num hotel. Ele tinha realmente dinheiro em cheque e disseram que ele tinha muito dinheiro com ele. Então, mas por que ele morreu congelado ali, naquele lugar? Então, realmente as pessoas começaram a procurar o motivo. Então, será que é somente aquela pessoa? Então, uma pessoa que recebeu a salvação, o Espírito Santo está dentro dela. Então, mais ela, cada momento mais ela mesma vai se estragando, ela vai realmente se decaindo mais. Então, se não souber que o Espírito Santo está dentro dela, então não tem como usar o Espírito Santo. Tem que saber que o Espírito Santo está dentro dela para que possa receber a condução do Espírito Santo. É por isso que realmente ele se tornar o Filho do Senhor Deus. Essa grande evidência é receber a condução do Espírito Santo. Então, realmente, qual é o trabalho do Espírito Santo? Nós precisamos saber de forma exata. Então, o trabalho do Espírito Santo realmente tem diversas palavras, mas as pessoas não sabem direito. Então, por isso, realmente não conseguem viver pelo Espírito Santo, eles vivem pela sua própria carne, já que vivem essa vivência. Então, quer dizer que eles estão vivendo uma vida que não tem nenhuma relação com o Senhor Deus, andando por um caminho totalmente errado, mesmo recebendo a salvação. Isso não pode ser assim. É por isso que realmente dentro do trabalho do Espírito Santo, eu estou cada momento e pregando sobre esse tema, até que nós todos possamos compreender de forma exata. Então, através da palavra que nós vimos na semana passada do Romanos capítulo 12, então o Senhor, em Efésios capítulo 4, versículo 3, ele diz realmente que nós precisamos estar realmente esforçando para que nós possamos estar unidos. Então, agora nós temos recebido a salvação, não estamos sozinhos, estamos dentro da igreja, corpo de Cristo. O Senhor Jesus é a cabeça e nós todos realmente somos o corpo, a igreja, reunidos. Somos santos, quer dizer que nós somos um corpo bem ajustado diante do Senhor. Então, uma pessoa, quando ela se casa, ela não está sozinha, não é? Então, ela tem o pai, mãe, irmão, tia, tio, tem toda a família. Então, ele quer dizer que faz parte, um membro daquela família. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, então realmente nós já não somos estrangeiros, já não somos convidados, realmente nós somos o quê? Os cidadãos dos céus, nós somos realmente a família do Senhor Deus. Então agora nós temos o Senhor Deus Pai, realmente um irmão, uma irmã, únicos. Realmente nós somos bem mais existentes, bem mais especiais do que a família carnal que nós temos. Então os irmãos unidos pelo sangue, realmente em alguns anos acaba essa relação. Então, mas realmente nós recebemos a salvação e fomos para o céu. Será que nós vamos falar, nos reúna minha família? Será que vai acontecer isso? Não tem isso. Então, realmente, enquanto nós vivemos neste mundo, realmente nós podemos cada um cuidar um do outro, realmente podemos estar mais próximos. Realmente depende também de cada pessoa, não é? Neste mundo. Mas após nós nascemos de novo, realmente pelo sangue do Senhor, realmente nós temos nascido novamente como filhos do Senhor, realmente isso é algo eterno. Então, se olharmos em Mateus capítulo 12, no final nós podemos ver que o Senhor ele reuniu as pessoas, estava pregando a sua palavra. Então, mas Maria e suas irmãs realmente vieram para encontrar com o Senhor Jesus. Não conseguiram entrar realmente na casa, já que tinha tanta pessoa, então eles dispersaram por fora. Então falaram para Jesus, sua mãe, seus irmãos estão esperando por você lá fora. Então o que o Senhor Jesus disse? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos e irmãs? Quem é meu pai? Quem é meu filho? Realmente quem fizer a vontade do meu pai, sim, é a minha mãe, meu pai e meus irmãos. E naquele lugar, realmente o Senhor ele nos ensinou uma palavra muito importante.
Então, o cristão que nasceu de novo, o cristão que faz a vontade do Senhor Deus. Então, essas pessoas sim são os verdadeiros irmãos e irmãs da Igreja de Cristo. Então, eles podem se tornar a mãe do Senhor Jesus. Realmente que morreu, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, quem estava abaixo daquela cruz? Tinha Maria, tinha o seu discípulo amado João. Estavam abaixo da cruz o Senhor. E Maria, naquele momento, realmente, ela vendo o seu filho crucificado na cruz, sofrendo, ela deve ter sentido como se o coração dela estivesse sendo rasgado, certo? E o profeta mais amado, João, também estava olhando para o Senhor Jesus. Naquele tempo, o Senhor Jesus disse para Maria, ele disse, olha, aquele é o seu filho. Então, eu sou seu filho. Realmente, ele está falando isso porque ela não sabe? Então, ele falou, realmente, você pensa que eu sou seu filho até o final? Olhe para os lados. Quem é que está ali do lado? Tem João. Está vendo ali do lado? Tem o seu filho. Então, agora, eu não sou seu filho, mas ali do lado. Ele é o seu filho. Então, ele disse para o João, disse para o discípulo, ele falou, olhe, é a sua mãe. Então, abaixo da cruz, eles tiveram uma nova relação. Então, o Senhor Jesus tem os irmãos e irmãos. Realmente, após ter nascido o Senhor Jesus, eles tinham os outros irmãos, certo? Com José. Mas por que aqueles irmãos e irmãs, eles realmente estavam servindo bem ao pai e à mãe, certo? Mas por que ele pediu isso para o João? Daquela relação carnal de irmãos e irmãs, realmente, na verdade, esse não é uma realidade. Então, realmente, o Senhor Jesus, ele não nasceu da carne. Realmente, ele nasceu pelo Espírito. O Senhor Jesus, ele foi formado do Espírito. E o Senhor Jesus nasceu como carne. Nós nascemos como carne e fomos justificados pelo Espírito. Então, agora, já que fomos justificados pelo Espírito, somos filhos do Senhor Deus. Então, agora, realmente, dentre as pessoas que realmente receberam a salvação, nós somos irmãos e irmãs, somos mães e filhos. Então, quer dizer que isso é algo santo, isso é algo eterno. Então, isso é algo muito precioso. Então, os irmãos e irmãs, realmente, da carne, realmente é algo que não dá para se comparar. Realmente quer dizer que é algo muito precioso. É por isso que agora nós já não estamos a sós. Nós, agora, dentro da família de Cristo, estamos unidos, sou um membro. Então, agora o Senhor Jesus é a cabeça. E nós todos unidos somos o corpo do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, ele diz que nós somos os membros, o corpo da Igreja de Cristo. Então, nós unidos somos o corpo da Igreja de Cristo. Então, realmente, nós individualmente também somos membros, em especial, de cada corpo do Senhor. Então, isso é algo realmente verdadeiro. Então, isso nós realmente não é somente que sabemos, mas nós precisamos crer. Então, agora, como é que eu vou fazer esse trabalho de membro da Igreja de Cristo? Realmente, eu estar colado nesse corpo. Realmente, existe algum membro que é imprestável? Não, realmente, todos realmente são úteis, eles são necessários ao corpo. O Senhor Jesus é a cabeça e nós somos membros em particular. Então, isso não é algo surpreendente que nós realmente devemos saber. Então, o membro não é somente por palavra, mas realmente tem o trabalho de cada membro. Então, agora precisamos saber o que é. E nós, realmente, dentro da igreja, através do Espírito Santo, realmente nós fomos criados como corpo de Cristo. Esse Espírito Santo, ele faz com que nós possamos ser utilizados pela vontade do Senhor Deus. Então, esse através do poder do Espírito Santo, através da condução do Espírito Santo que é realizada. Então, nós nos tornamos um corpo pelo Espírito. Pelo Espírito Santo, nós todos realmente recebemos esse chamado do Senhor Deus, certo? Então, isso é algo que nós precisamos saber. Realmente, nós precisamos estar sempre vivendo conforme essa vontade. Esse é o trabalho do Senhor Deus. Os Salmos 116, realmente nós podemos ver dentro de toda a graça que o Senhor Deus me permitiu, como é que eu irei retribuir? Então, uma pessoa que nasceu de novo realmente é algo que não jamais deve esquecer. Então, um pecador como eu, que foi salvo pelo Senhor Jesus. Então, filho do Senhor Deus, realmente ele largou o trono dos céus e veio para este mundo amaldiçoado, cheio de pecado. Ele realmente pegou emprestado o corpo
de uma virgem, nasceu como o filho de carpinteiro pobre num estábulo e viveu durante 30 anos. E recebeu todo tipo de sofrimento que o ser humano poderia receber. Aquele Senhor que não tinha pecado, Ele morreu na cruz por nós. Ele recebeu toda a maldição e julgamento que nós precisávamos receber. Ele venceu o domínio do pecado e da morte. Então nós, realmente que estávamos longe do Senhor, fomos salvos por Cristo, através dessa graça. Então nós, realmente, também fomos considerados como seus filhos. Então, realmente, nós éramos filhos do diabo, que íamos para o inferno. Nós vivíamos conforme a vontade do diabo, certo? Então, pelas obras malignas, nós realmente vivíamos como escravos do pecado, realmente inimigos do Senhor, mas agora recebemos essa graça e nos tornamos filhos do Senhor Deus. 1 João, capítulo 3, 1, ele fala: veja o amor que o Senhor Ele permite para nós, para que nós possamos nos tornar filhos do Senhor Deus, e nós o somos. Então nós, através dessa graça, o amor do Senhor, recebemos a salvação, e nós fomos considerados seus filhos. Então o Senhor Deus, Ele nos permitiu como herança o seu reino. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4, então realmente pela ressurreição do Senhor Jesus, nós fomos justificados, e assim nós temos realmente a graça, realmente uma graça que, uma herança que é incorruptível, que é realmente intomável. Agora nós estamos novos, renovados no Senhor. Então nós agora nos tornamos uma nova vida diante do Senhor. Realmente quer dizer que nascemos novamente como filhos do Senhor Deus. Isso é nascer de novo. Então nós nascemos de novo para termos uma viva esperança no Senhor. Então realmente neste mundo não existe a esperança verdadeira. Então nós, quando estávamos meditando a palavra, então Salmo 139, Davi, ele estava orando realmente diante do Senhor. Então realmente o mundo, realmente as pessoas deste mundo, eles juntam riquezas para esta carne. Mas tudo isso vai ser vaidade, tudo isso vai se perder. Então isso como se fosse o sonho de uma noite, irá desaparecer. Então, mas Senhor, o que eu vou desejar? Realmente a minha esperança está no Senhor, certo? Então agora a nossa esperança realmente não está nas coisas em vãs deste mundo. Então não tem nem esperança que podemos falar neste mundo, certo? São coisas que irão desaparecer neste mundo daqui a pouco tempo. Então o Senhor Ele nos permitiu a graça, a glória do Senhor, a esperança. Realmente nós vivemos por isso. Realmente nós recebemos como herança. Então é realmente incorruptível e realmente puro diante do Senhor. Quer dizer que realmente foi guardado para nós, para o reino do Senhor Deus. Então o Senhor Deus agora, Ele está permitindo essa herança eterna para todos nós que recebemos a salvação. E tudo nos pertence. Então realmente sem nenhum preço a ser pago por nós somos salvos por Cristo. Então agora nós realmente recebemos essa entrada como herdeiros dos céus. Então como isso é uma bênção tão extraordinária. E também enquanto vivemos neste mundo, o Senhor Ele não nos deixa largados. O Senhor Jesus, então Ele disse que realmente jamais nos abandonaria. Então Ele realmente como o Espírito Santo Ele veio para nós, e Ele realmente está junto conosco até os confins da terra, até esses últimos tempos. Então o Senhor Jesus Ele sempre está conosco. Então Mateus capítulo 10, versículo 3. Então o Senhor realmente Ele diz que conta todos os fios do cabelo da nossa cabeça. Então realmente mesmo que eu conheça a minha situação, o Senhor Deus Ele conhece melhor do que todos. Então o Senhor Ele conta até todos os fios da nossa cabeça. Como é que Ele não vai nos conhecer? Então não somente o nosso espírito, mas a nossa carne também, até entrarmos no reino do Senhor Deus, são protegidos, realmente são conduzidos pelo Senhor Deus. Então para fazer realmente isso, quem é que foi enviado? Foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo agora Ele sempre está conosco. Então é por isso que o restante das nossas vidas, nós precisamos sempre ver pela glória, graça do Senhor Deus, sempre receber essa ajuda, a condução do Senhor. E se nós pensarmos nessa graça recebida, nós podemos perceber quão surpreendente ela é, certo? Então antes nós vivíamos seguindo a vontade da carne, as coisas em vãs deste mundo. Nós vivíamos realmente pelo domínio do diabo, o príncipe da potestade do ar. Nós seguíamos realmente todo o percurso, o corrimento dele. Então, mas agora realmente nós antes que vivíamos pela carne, pelo pecado, agora, restante das nossas vidas, estamos vivendo pela graça, a vontade do Senhor Deus. Da igreja, o corpo de Cristo, realmente como membro do Senhor.
Nós realmente estamos servindo o Senhor que se tornou a cabeça. Nós estamos seguindo a sua vontade. Nós podemos agora vivemos realmente pela sua graça. E vendo essa chance permitida para nós, nós podemos ver quão surpreendente, quão glorioso isso é, não é? Então, antes, no passado, nós usávamos esse corpo para o pecado. Então, nós vivíamos como realmente para o pecado do diabo. Então, mas agora, nós realmente estamos vivendo pela vontade do Senhor Deus. Então, o Senhor, Ele nos permite para que nós possamos viver conforme a sua graça. Agora, nós nos tornamos corpo do Senhor. Então, isso é algo surpreendente. Então, agora, nós realmente estamos vivendo como o corpo de Cristo. Quer dizer que nós estamos seguindo a vontade do Senhor, estamos seguindo como membros. Então quer dizer que nós estamos realmente retribuindo a graça permitida pelo Senhor. Então, o Senhor, Ele é a cabeça e o corpo é o quê? Então, o corpo realmente é todo o corpo da igreja que nós, os santos, nos tornamos. Então, seja mão, olho, boca, pés, seja membros, órgãos que não são visíveis. Realmente nós precisamos lembrar que nós somos cada membro em particular. Então, realmente fazer essa vontade do Senhor Deus, nós estamos retribuindo essa graça do Senhor. Nós precisamos lembrar muito bem. Então, não é pelo meu esforço, não é pela minha vontade, não é pelo que eu desejo. Realmente isso não tem como retribuir a graça do Senhor Deus. Então, nós servimos a vontade do Senhor que se tornou a nossa cabeça. Quem nos faz conhecer isso é o Espírito Santo. Realmente Ele nos permite o poder para que possamos viver para tal. Então em Filipenses ele diz que realmente o Espírito Santo nos faz compreender qual é a vontade gloriosa, agradável diante do Senhor. Realmente nós compreendemos a graça do Senhor. E assim realmente o Senhor não faz somente nós estarmos sabendo qual é a sua vontade, mas que nós possamos fazê-la. Ele nos permite esse poder. E assim nós realmente sabemos qual é a vontade gloriosa do Senhor. Então quer dizer que o Senhor Ele nos permite o seu desejo, realmente nos permite a alegria para fazermos. Então quem o faz? O Espírito Santo. Então quer dizer que isso é a graça permitida pelo Senhor que nós estamos tentando retribuir. Então se olharmos a graça dos pais que foi nos permitida, nós precisamos retribuir, certo? Então, realmente, qual é a primeira lei que permitiu aos homens? Foi para que o mandamento é para que nós possamos honrar os seus pais. Então, porque realmente a graça que ele nos permitiu para que pudéssemos nascer e de nos ter criado. Então, nós temos realmente recebido a salvação, agora nos tornamos filhos do Senhor Deus para entrarmos no seu reino. O Senhor nos permitiu como herança. Então, esse Senhor agora, nós precisamos servir de forma exata. Nós precisamos dar glórias a Ele. Então, mas como é essa forma? Então, esse Senhor que é Deus agora, Ele é o Cristo que nos salvou. Então, agora, Cristo, Ele se tornou a cabeça da igreja. E nós somos membros dessa igreja. Então, os membros, quer dizer que Ele faz a vontade da cabeça. Ele faz o que a mão deseja fazer? Faz o que o pé deseja fazer? Não, o que a cabeça deseja fazer, o corpo se une para efetuá-la. Então, qual é a vontade do Senhor Jesus, que é a nossa cabeça? Nós precisamos servir, nós precisamos viver conforme a alegria do Senhor. Então, quer dizer que é isso que nós estamos percorrendo o caminho de agradar, de retribuir a vontade do Senhor. Então, a vida de fé realmente não é viver pela sua vontade, pelo seu método, pela sua agradável vontade. Nós precisamos saber que nós não somos indivíduos. Nós todos somos o quê? Um grupo, unidos. Realmente o dedo não faz o que ele deseja. O pé não faz o que ele quer. O corpo todo, ele faz conforme ordenado pela cabeça. A cabeça precisa ser servida. Então agora, através dessa verdade, nós não devemos esquecer por nenhum momento. Nós vivemos pela vontade do Senhor Deus. É viver conforme a vontade realmente da cabeça. O que é viver como um membro? O que é realmente eu fazer algo como um membro em particular diante da igreja? Então isso é servir o Senhor. Esse é o trabalho do Senhor. Então esse é o caminho para retribuirmos a graça do Senhor. É por isso que Romanos capítulo 12, então 1 Coríntios capítulo 12 também, tem 1 Pedro capítulo 4. Então se nós olharmos realmente qual é a vontade da igreja, realmente como membro, realmente o Senhor, Ele nos permitiu tantas palavras.
Então, qual é o trabalho que o pai precisa fazer em casa? Qual é o trabalho que a mãe precisa fazer em casa? Qual é o trabalho que o irmão mais velho precisa fazer? Qual é o trabalho que o irmão mais novo precisa fazer? Cada coisa existe realmente já decidido. Então, esta família, ela precisa ajudar um ao outro. Então, precisa ter um trabalho que precisa fazer para cada um deles. Realmente tem todo esse trabalho. Realmente nós precisamos amar uns aos outros, realmente cuidar um do outro. Realmente nós precisamos servir a Cristo, que é a nossa cabeça, dar glórias ao Senhor. Então isso não é algo que eu realmente estou fazendo. Realmente é algo que vem do coletivo. Nós não devemos esquecer. Então uma pessoa pode receber a salvação. Daí ela fala, muito obrigado, estou muito feliz. Mas aí depois realmente não tem nada. Por fim, quando você encontra ele, ele está vivendo através da glória dele, realmente pela vontade dele. Realmente, ele faz o que sozinho? Como assim ele consegue fazer algo sozinho? Após realmente nascer como uma criança, ele fala, pai, agora eu vou ali trabalhar e ganhar dinheiro. Então isso é endemoniado, certo? Como é que alguém após ter nascido, ele realmente fala que vai ganhar dinheiro? Vai trabalhar. Então a família toda vendo aquela criança que cresceu, eles vão falar, meu filho ele cresceu, ele está ganhando dinheiro, vão falar que é muito bom? Não, todos eles vão falar realmente, nossa, está endemoniado. Realmente você apressar os seus filhos desde o início é algo errado. Realmente vocês têm que ficar de forma calada, precisam realmente ver que a vida de fé deles vão crescendo. Realmente precisa fazer, quanto mais a vida de fé dele for crescendo, ele tem um trabalho para ser feito. Não é apressar as coisas. Realmente o dedo, ele por ter feito o que ele fez, ele pode se gloriar, falando, nossa, o dedo é o melhor. Ele fala assim. O pé fala, eu sou o melhor, como assim você, o dedo é melhor? Não, eles brigam? Não é assim. Então nós realmente somente vivemos pelo elogio, pela vontade da cabeça do Senhor. Então vamos ver Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então esta palavra, realmente eu já preguei para vocês da outra vez. Então ele está falando para cada um. Então nós todos recebemos a salvação de forma igual. Então, mas nós temos realmente membros diferentes. Nós somos um corpo só, mas nós somos vários membros, diversos membros. Então, realmente os membros eles não têm a mesma função. Realmente o que seriam essas funções? Realmente o trabalho que cada um você pode fazer tem a sua própria ocupação. Então tem a ocupação de pastor na igreja, tem a ocupação de evangelista, tem a ocupação de ancião, de diácono, de líder da igreja, de realmente professor, de realmente líder de departamento, vice-líder, realmente tem cada ocupamento, cada ocupação. Então isso realmente é um trabalho separado para que cada um possa fazer. Então quer dizer que realmente existe realmente um trabalho que o Senhor ele preparou para cada pessoa, dependendo do quanto a vida de fé daquela pessoa cresceu. Realmente existe a quantidade que o Senhor Deus permite. Então, conforme a vontade da graça do Espírito, então o Senhor Deus ele nos permite. Então, realmente é algo que nós precisamos saber de forma exata. O que é viver nessa sabedoria do Senhor? Então, o Senhor que é a cabeça, realmente qual é a vontade dele? Nós precisamos viver sabendo dessa maneira. Então, realmente lá fora o evangelho precisa ser pregado. O trabalho da evangelização ela precisa acontecer, certo? Então, o teu trabalho da igreja, qual é o maior trabalho? É pregar o evangelho. Para que quando o Espírito Santo viesse para nós, realmente nós possamos nos tornar realmente testemunhas do Senhor até os confins da terra. Nós estamos unidos pelo Espírito Santo. Então esse é o trabalho do Espírito que é manifestado para nós. Então realmente esse trabalho, esse poder do Espírito Santo, o dom, quer dizer que como uma dinamite ela explode, quer dizer que está explodindo. Então realmente através do poder do homem que é pregado o Evangelho e recebemos a salvação? Não, não é. Realmente, quando o Espírito Santo ele vier para nós, vamos receber o dom do Espírito Santo. Então, quer dizer que realmente nós iremos receber a salvação pela graça do Espírito Santo. Então, quer dizer que realmente nós, dentro da igreja, fazemos muitas pessoas ouvirem o Evangelho para receberem a salvação. Esse é o maior trabalho que nós temos para fazer. Esse é um dos objetivos, motivos da igreja existir no mundo. Então, é por isso que se olharmos em Atos,
Nós podemos ver várias pessoas que receberam a salvação, que recebem o ensinamento dos apóstolos. E todos eles realmente estão junto com Cristo para receber o trabalho. Realmente uma pessoa que recebeu a salvação todos os dias irá aumentar. Quer dizer que o trabalho da salvação cada momento aumenta, continua. Realmente quem faz isso é o Senhor. Nós olhamos em Atos, realmente todos os dias, cada momento vai aumentando o número de pessoas que recebem a salvação. Então, se uma coisa foi plantada, você precisa colher os frutos, certo? Então, uma pessoa que ela comercializa, ela precisa ter o lucro no final do dia. Então, o dono, ele deu cada denário para 10 servos e disse para todos eles realmente comercializarem até que o dono retornasse. Então, o dono, ele estava indo para buscar o trono e voltava como realeza, e ele chamou todos os seus servos. Então, ele deu e ele trouxe o quê? Uma recompensa, um retorno de 10. Então, ele falou, muito bom, servo bom e fiel. Fizestes bem. O outro, ele fez de 1, ele multiplicou para 5. Ele fez, nossa, fez muito bem. Então, você fez bem, então participa do meu gozo. O outro pegou 1 e deixou bem escondido, e falando, Senhor, aqui está o tesouro que você me deu, esse denário. Eu estou guardando muito bem. Eu fiz bem, não foi? O que o dono disse? Ele falou, servo preguiçoso, maligno. Então ele disse para o que? Comercializarem. Ele disse para fazer um negócio. Se ele não tivesse negociado e tivesse pelo menos colocado no banco, teria recebido juros, certo? E ele foi repreendido. Então se você está na igreja colado, se você não consegue fazer, realmente através de você tem muito o que fazer. Mas ele faz o que? Esconde, somente guarda para si. Então uma pessoa que ele trabalha com agricultura, ele precisa fazer o quê? Plantar, precisa colher. Então realmente nós somos o quê? Pescadores de homens. Então nós precisamos pegar diversos peixes, mas não conseguiu pegar nenhum peixe. Será que isso é um pescador? Então precisa mudar de profissão. Então essa pessoa, mesmo ele trabalhando com agricultura, não vai saber nem mexer com as sementes, vai estragar tudo. Por quê? Porque ele pega o barco e deixa amarrado no mar. Então ele espera que o peixe pule no barco. É por isso que um servo maligno, preguiçoso, então, em vez de sair para o mar, para buscar os peixes, para pescar, por que ele não consegue fazer isso? Então, João capítulo 15, versículo 8, realmente nós damos muitos frutos, é para dar glórias ao Pai. Então, vós sereis os meus servos. Então, é necessário dar muitos frutos para que o Senhor Deus receba a glória. Então, isso é evidência de que você é o servo de Cristo. Então, a vida do servo de Cristo, mas realmente não tem nada. Então não sabe se ele está vivendo por ele ou pelo Senhor, não sabe diferenciar, não sabe qual é a vontade do Senhor, não tem nenhum coração de viver pela vontade. E então, a ajuda do Senhor, a condução do Espírito Santo não existe. Então, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e assim as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque se não fizer dessa maneira, no final, você vai viver pela sua vontade, pelo seu desejo, pelo seu sonho, e você vai morrer por si. Se olhamos Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, realmente quem vive para si, não tem ninguém que viva para si ou morra para si. Então, vivendo ou morrendo é para o Senhor. Então, viver ou morrer, eu sou do Senhor. Isso é algo exato, não é? Então, se você vive por si e morre por si, isso é algo realmente bem inútil. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ele pode se tornar uma pessoa assim tão inútil? Então, agora, nós temos membros do corpo de Cristo, agora nós estamos servindo ao Senhor, e esta maneira. Então, realmente, nós estamos servindo ao Senhor. Quer dizer que muitos espíritos eles receberam a salvação é a vontade do Senhor Deus. Então, quer dizer que realmente nós estamos dando glórias ao Senhor Deus. Muitos espíritos receberem a salvação é dar glórias para o Senhor Deus Pai. Então, existem dois objetivos que Ele nos permitiu o dom. Por que Ele nos permitiu o dom? Por causa desses dois objetivos, que é formar a igreja, o corpo de Cristo nessa terra.
Então, realmente, conforme a quantidade da fé que essa pessoa tem, o Senhor Deus permite a sabedoria. Tá? A sabedoria também. Enquanto nós vivemos neste mundo, é necessário a sabedoria, certo? Então, algumas pessoas, eles têm habilidades. Então, as habilidades precisam ser bem utilizadas. Então, são pessoas que vivem realmente de forma sábia deste mundo. Outras pessoas têm realmente o quê? As artes manhas de ganhar dinheiro. Ele realmente ganhar muito dinheiro, saber fazer dinheiro, é uma pessoa que tem sabedoria. Ele sabe utilizar muito bem a habilidade, as técnicas que ele tem. Então, isso é a sabedoria dele. Então, para cada pessoa existe algo que ele consegue fazer. Então, realmente é necessário que você não pode buscar algo que você não consegue fazer, porque você vai fracassar. Então, realmente, neste mundo também, as pessoas que não têm sabedoria, eles fazem coisas em vãs, e por fim, eles sofrem e fracassam. Então, a sabedoria do cristão é saber diferenciar a vontade da cabeça. E agora, no meio desse trabalho, existe algo que eu consigo fazer. É pregar o evangelho para fora, para que realmente manifeste o trabalho do evangelho. E as pessoas que receberam a salvação agora, eles possam estar sendo alimentados dentro da igreja corpo de Cristo. Um salvo, amar o outro salvo, estar em união. Então, estar fazendo a vontade do Senhor Deus. Isso é buscar o seu reino e a sua justiça. Então, quer dizer que pregando o evangelho para fora, para manifestar o evangelho e por dentro se unificar, para que um possa amar ao outro. Assim, obedecer também, seguindo a vontade do Senhor Deus. Então, se buscar o reino do Senhor Deus e a sua justiça, todas as coisas que nós precisamos neste mundo, o Senhor, Ele disse que iria nos permitir, nos somar como bônus. É por isso que realmente você fazer o trabalho como membro é algo muito importante. Então vamos ver versículo 4, Romanos capítulo 12, versículo 4. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, nós que recebemos a salvação, então nós, muitos, realmente dentro de Cristo, somos um só corpo. E nós tornamos membros uns dos outros. Então, por fora o evangelho é pregado, por dentro nós amamos uns aos outros, servimos ao Senhor, essa vivência de obedecer ao Senhor. Então, lá dentro existe algo que nós podemos fazer. Tem o trabalho que nós podemos fazer. Tem o trabalho que é para a boa, agradável vontade do Senhor, de pregar o evangelho. Então, os irmãos que receberam a salvação, um amando ao outro, um ajudando ao outro. Então, realmente, por que não vai existir um trabalho que nós não consigamos fazer? Então, não é somente a posição permitida pela igreja que é a posição. Então, algumas pessoas, eles estando realmente como pastor, como evangelista para pregar o evangelho, é realmente uma posição especial, uma ocupação especial na igreja. Então, isso realmente é o que? Aqueles pastores do Senhor Deus. Então, dentro da igreja, o trabalho que você consegue fazer. Então, mas já que realmente não recebeu nenhum dom especial, então ele acha que não tem nada. Então, se olharmos todos os diáconos, anciãos, cada um deles tem um trabalho que eles precisam fazer, eles são diferentes. O dono realmente de cada líder, representante de cada grupo, líderes. Então, cada um deles tem um trabalho para ser feito, mas não sendo oficial, também tem um trabalho para fazer. Você fala, mas ninguém me deu nenhuma ocupação na igreja, não tenho o que fazer. Não, não é assim. Todos têm algo para fazer. Sem nenhuma falta. Realmente todos, se buscarem o trabalho para fazer, tem. Então, se existe algum trabalho que você não consiga fazer, então realmente não é o seu trabalho. Então, você precisa pensar além. Se você pensar algo além do que você consegue fazer, é arrogância. Tá, algumas pessoas, realmente, mesmo sendo um trabalho que ele não consiga fazer, tem gente que realmente vai para cima tentando fazer. Então, isso é arrogância. Isso é arrogância desde o início. Isso não funciona assim. Então, não é o trabalho que ele tem que fazer. Tem que buscar o trabalho que naturalmente ele consiga fazer. O trabalho da mão, o trabalho do pé. Mesmo ele estando com dificuldades, tem um dever que ele precisa fazer. Então, não existe nenhum trabalho que seja fácil. Então, a boca também trabalha muito como eu. Então, eu falo e eu me canso. Mas quando eu falo muito, não cansa somente a boca.
Então, mesmo cansando, eu preciso fazer. É por isso que eu também sou assim. Então, o trabalho que eu preciso fazer, eu irei fazer até o final. Então, tem o trabalho que eu consigo fazer. Então, o trabalho, além disso, realmente, se eu não consigo fazer, não adianta. Então, realmente, eu preciso fazer o quê? E me esforçar totalmente para o meu trabalho. Realmente, eu tenho o trabalho que eu consigo fazer. Então, parece que eu não tenho nenhum trabalho que eu consiga fazer. Tem pessoas que pensam assim? Realmente, nesse corpo, sabe o dedo mindinho do pé? Se olharmos para ele, ele parece que não é nada e fala, eu não preciso disso, eu posso jogar fora. Então, mas se você faltar um dedo mindinho, será que está normal? Você perde o equilíbrio do corpo. Então, o jeito de andar já muda. Então, é diferente as pessoas que têm para as pessoas que não têm. Outras pessoas falam, vesícula, para que eu preciso disso? Realmente isso é algo inútil. Para que eu preciso do intestino? As pessoas que estão realmente dentro da espaçonave, todos eles precisam da apêndice. Será que o Senhor Deus permitiu somente coisas inúteis? Não, o Senhor Deus permitiu tudo o que é necessário para o nosso corpo. Então parece que eu não tenho o que fazer. Mas são pessoas que falam isso, aquelas que realmente não têm interesse nenhum, são preguiçosas, não têm interesse no trabalho do Senhor Deus. Se você procurar, sempre tem. Como assim não tem? Então dentro da igreja, até aquele papelzinho que está rolando pela igreja, lavar o banheiro, todo esse trabalho, realmente cuidar, ajudar os irmãos e irmãs realmente que estão na dificuldade, você orar, tudo isso é trabalho. Alguma pessoa fala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho força, agora não tem mais nada para eu fazer, eu não consigo nem... Você não consegue nem orar? Então, orar é algo tão grande para ser feito. Quer dizer que tem algo que você consegue fazer se você procurar. Então isso não é você estar realmente fazendo isso por causa que você realmente não consegue, é porque você tem desinteresse. Você não tem interesse no trabalho do Senhor Deus. Então tudo tem um trabalho para ser feito. Então uma pessoa pobre como pobre, realmente tem um trabalho que ele pode fazer. Um rico tem um trabalho como rico que ele pode fazer pelo Senhor Deus. Então as pessoas que têm habilidades, com aquela habilidade, com aquele tempo, com o dinheiro, com a saúde, com o bom ambiente que ele tem. Então realmente é o trabalho que o Senhor Deus permitiu. Quer dizer que todos têm um trabalho para ser feito. Então todos têm um trabalho realmente para ser feito. Então vamos ler o versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então, realmente o Senhor Deus, Ele nos permitiu os dons diferentes para cada um. Então o Senhor Deus me permita esse tal dom. Então o Senhor Deus vai permitir porque você pede? Porque você deseja? Então o Espírito Santo, Ele vai dar conforme a vontade do Senhor Deus. Então realmente nós todos temos o dom permitido pelo Senhor Deus diferente. Então profecia, o que quer dizer? É você pregar o Evangelho. Mas no tempo dos apóstolos, no Novo Testamento, antes de ser escrito o Novo Testamento, tem aquele processo, certo? Então não é quando nós realmente estava como nós aqui parados com a Bíblia completa. Realmente no tempo do Novo Testamento dos apóstolos, tinha o que? Judeus, tinha gregos, realmente o Novo Testamento ainda não foi escrito. É por isso que na igreja, mesmo eles se reunindo, eles não tinham algo chamado Bíblia. Eles não têm esse livro concreto. Então eles se reúnem. Nós temos Gênesis e procuramos capítulo tal, versículo tal, Isaías, capítulo tal, versículo tal, rapidinho. Mas naquele tempo eles não tinham a Bíblia. Então o que eles precisam fazer? Então dentro da igreja, o Senhor Deus permitiu o dom para eles, e uma pessoa quando ela se levanta, ela consegue falar a palavra do Senhor. Ele profetiza a palavra. Ele repreende. Isso também é profecia. Ele realmente mostra para todos o que vai acontecer daqui a pouco. Então, profecia é você falar antecipadamente o que irá acontecer. Não é somente isso, mas é você falar toda a palavra do Senhor Deus, nós chamamos de profecia. Uma pessoa, de repente, ela levanta e começa a falar toda a palavra do Senhor. E outra pessoa, se é profecia, realmente ele fala sobre toda a fé que está dentro dele, é somente pela quantidade que ele tem. A profecia tem a quantidade que ele consegue fazer, mas se ele falar além, realmente ele
não pode fazer dessa maneira porque se torna pecado diante do Senhor Deus. É arrogância. Então, se é o trabalho de servir, você precisa servir. Se alguém está servindo o outro, realmente precisa servir. Se alguém está pregando a palavra, realmente ele não consegue pregar, não consegue realmente nem ouvir a palavra, fazer coisa do tipo, mas ele sabe servir muito bem os outros. Ele tem que servir. Se uma pessoa tem saúde, tem tempo, outra pessoa ele tem mais bens materiais do que as outras pessoas. Aí eu tenho habilidades especiais. Então, realmente eu preciso fazer o trabalho de servir os irmãos e irmãs da igreja. Se olharmos em Mateus capítulo 25, versículo 40, então realmente todos aqueles que seguirem ao Senhor, realmente o Senhor, ele diz que fará, o que faria o Senhor faria para os irmãos. Então você realmente servir o irmão é você servir o Senhor, porque dentro dele tem o Senhor, Jesus. Então dentro dos irmãos e irmãs existe o Senhor. Então é por isso que nós realmente servimos aqueles irmãos e irmãs, é servirmos ao Senhor. Então realmente servir até aquele pequeno, dar o copo de água, o Senhor ele diz que jamais se esquecerá do prêmio, galadão dos céus. Então com certeza vai existir o prêmio para isso. Para toda a vivência de obediência, existe o prêmio do Senhor Deus. Então nós cremos nisso. Então nós, nos bens materiais também, realmente os bens materiais, realmente se eu ficar retendo para mim, eu vou usar por mim. Se eu entregar para o Senhor, realmente vai ser um desperdício. Então, mas essas pessoas são pessoas insensatas. Se o Senhor, ele realmente disse, se você dá, você precisa dar, porque o Senhor Deus vai retribuir transbordando. Então também se olharmos em João, o Senhor ele disse, me dá. Então o Senhor ele vai dar. Quanto que ele vai dar? Então realmente balançando tudo. Quando balançamos mais, nós conseguimos colocar mais. Vai apertar. Vai fazer com que transborde. Ele vai nos entregar. Então, eu dar para o outro é pouco, mas o que vem do Senhor é gigantesco. Então, mas nós damos, pensamos que é prejuízo e recebemos é benefício? Realmente, na Bíblia fala que é mais bem abençoado você dar do que receber, certo? Então, a palavra que o Senhor Jesus diz, realmente ele diz que é mais bem realmente abençoado você dar do que você receber. Então, para uma pessoa que recebe, existe a felicidade. Para a pessoa que dá, realmente tem a bênção. Porque o Senhor Deus também dará. Então, se você dá, realmente desce lá dos céus também. É por isso que em 1 Timóteo, capítulo 6, realmente toda essa graça santa, ele vem de cima. Ele vem do Senhor Deus. Então, em Provérbios também. Então, realmente, se nós estivermos buscando no Senhor Deus, realmente nós iremos nos tornar ricos. Mas se nós guardarmos para nós, nos tornarmos pobres. Realmente, pessoas insensatas, pessoas realmente arrogantes que guardam para si, individualistas, eles vão se fracassar com certeza. E o Senhor, ele disse que aqueles que são arrogantes, cobiçosos, o Senhor furaria os dois olhos. Nós olhamos em Cânticos. Tem um trabalho que precisamos fazer para diante do Senhor Deus. Mas ele realmente é só rápido para fazer as coisas de casa. Então o que o Senhor Deus ele disse? Ele disse que furaria os dois olhos. E também realmente existe o trabalho feito para o Senhor Deus. Então, mas ele pensa somente na sua casa. Ele pensa para preencher somente a sua carne. Então o que o Senhor ele disse que faria? Então precisava sair bem grande o som. Ele vai soprar para voar. Eu vi isso de verdade. Realmente, antes de voar, você precisa usar pelo Senhor. Então, é por isso que em Cântico ele fala que fará pelo Senhor. É algo realmente bem divertido, certo? Então nós, realmente, verdadeiramente, temos o dom que recebemos do Senhor. Realmente para algumas pessoas tem o tempo do Senhor. Outras pessoas ele não tem tempo porque ele quer ganhar dinheiro. O que ele vai fazer com aquele dinheiro ganho? Então realmente precisa usar de forma preciosa para o Evangelho. Realmente é necessário tantos bens para o Evangelho. Realmente você tem habilidades para usar pelo Senhor. Você receber o elogio do Senhor, você não pode usar para as suas coisas. Então algumas pessoas falam, realmente ele canta muito bem. Então ele tem uma voz tão boa, então realmente o Senhor Deus permitiu. Então precisa usar pelo Senhor. Esse será agradável. Seria agradável usar pela evangelização. Então, mas aquela pessoa ele foi para o mundo. Depois ele realmente teve felicidade ou não, eu não sei. Realmente ele se afastou do Senhor Deus.
Então, J.R. Moody, vocês conhecem, certo? Realmente ele é o evangelista mais famoso, o missionário mais famoso dos Estados Unidos. Quando ele estava fazendo um seminário, veio um homem chamado Sam Kim, e ele fez um cântico, cantou um cântico. Era uma pessoa muito famosa naquele tempo, ele cantou muito bonito, fez um cântico muito lindo. E muitas pessoas ficaram realmente emocionadas, e o J.R. Moody realmente viu e realmente admirou, falou, nossa, aquela pessoa ele podia evangelizar comigo, seria muito bom, ele pensou dessa maneira. E J.R. Moody foi até Sam Kim e falou, vamos evangelizar junto comigo, Sam Kim. O que você acha? Então, eu prego o evangelho e você precisa cantar o evangelho. E o Sam Kim, ele estava realmente no setor administrativo do governo, numa posição muito alta. Ele também deve receber muito elogio, receber muito respeito do mundo, mas ele falou, ok. Ele largou tudo o que ele fazia. E foi com J.R. Moody. Sempre para pregar o evangelho. Então sempre quando tinha um seminário, J.R. Moody ele pregava o evangelho e Sam Kim ele cantava, louvava a gente do Senhor. Então, para ouvirem a palavra do J.R. Moody, muitas pessoas se reuniam, mas muitas pessoas também se reuniam para ouvir o louvor de Sam Kim. É por isso que muitas pessoas receberam a salvação. Esse foi o trabalho que o Senhor Deus utilizou a Sam Kim. Então realmente você tem as suas habilidades, você precisa usar pelo Senhor. Você é utilizado pelo Senhor. Então como isso é algo tão surpreendente, não é mesmo? Então, algumas pessoas estão numa posição muito boa, estão num ambiente muito bom. Então, mas, realmente, qual seja realmente o que o Senhor Deus permitiu, a saúde, o corpo bom, realmente é algo que o Senhor Deus permitiu. Então, eu preciso usar, viver pelo Senhor. Então, realmente, tudo que foi dado pelo Senhor, você precisa entregar ao Senhor. Então, mas você pode usar por si mesmo? Não tem como, não pode fazê-lo. Então, é por isso que realmente é o trabalho de servir. Então, isso realmente o trabalho de servir tem muito o que fazer. Realmente uma pessoa que não recebeu a salvação. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Então, eu sou liberto como todos, mas eu me fiz servo de todos, para que eu possa realmente ganhar mais pessoas. Então, ele realmente, todos estarem libertos, os cristãos, ele foi liberto do pecado, ele foi liberto da morte, foi liberto da lei. Então, agora pode viver pelo Senhor e se quiser não precisa viver, realmente é liberdade. Então, no jardim do Éden, eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. Realmente depende da mão deles, se eles vão comer ou não. Mas utiliza de forma errada. É por isso em Gálatas, capítulo 5, realmente ele fala que nós fomos libertos do pecado, mas realmente não pode usar a liberdade para a nossa carne, mas sim para o amor. Então, realmente não pode usar como chance para a carne. Então, o que é o amor? O amor é você servir, é você abaixar, servir o outro. Então, o apóstolo Paulo, então, ele disse que ele realmente foi liberto como a todos. Então, mas ele também se tornou servo de todos os homens. Então ele também se tornou servo para as outras pessoas que não receberam a salvação. Por quê? Porque o espírito daquelas pessoas precisam receber a salvação. Então, realmente nós quando estamos evangelizando, tem pessoas que não querem receber a palavra. Então ele vai e despreza as pessoas que pregam o evangelho. Mas mesmo assim que o seu orgulho tenha sido ferido, você até o final precisa pregar a palavra. Então como realmente o servo está fazendo para o dono. O servo ele não reclama. Mesmo que o dono reclamando, será que o servo ele reclama? Não. Até o final ele tem um objetivo de vida. Então o Senhor Jesus soube que Judas Iscariotes iria vendê-lo. Mas no último dia, realmente antes do Senhor ser crucificado, o que o Senhor ele disse? O que o Senhor fez? Ele lavou os pés dos discípulos, lavou o pé de Judas. Então o servo faz a lavagem dos pés do dono. Então, mesmo que você negue até o final, o Senhor ele fez o seu trabalho como servo. Então, não foi somente o servo do Senhor, realmente se tornar servo dos homens. Então, nós, até o fim, se fizermos o nosso trabalho, então, o Senhor Deus ele irá efetuar o seu trabalho. Então, para que nós possamos ganhar a muitos. Então, realmente, os santos agora precisam fazer como se estivessem fazendo para os donos, realmente servir. Então, realmente, como nós estamos servindo a um dono, realmente precisamos servir as pessoas que não receberam a salvação. Tem muito trabalho para ser feito. Então, isso é somente as pessoas humildes que conseguem fazer. As pessoas arrogantes não conseguem fazer. Então, mas você desejar ser servido, isso é arrogância, entenderam?
Então agora nós não viemos para ser servidos, mas viemos para servir. O Senhor Jesus deu a sua vida até a morte. Então o Senhor, Ele ensinou isso para nós. Então o Senhor, Ele estourou o servo lá e lavou nossos pés, e nós precisamos lavar os pés uns dos outros. Então como o Senhor efetuou, nós também precisamos fazê-lo da mesma maneira. Nós precisamos mostrar da mesma maneira. O Senhor, Ele não somente nos salvou, mas todo o trabalho feito do Senhor é para que possa se tornar exemplo para nós. Então o Senhor, Ele morreu para nos salvar. E nós também realmente morrermos a nós mesmos, seguirmos a vontade do Senhor é para recebermos o exemplo, para salvarmos aos outros. Então esse esforço jamais será em vão. Então o trabalho de servir é o trabalho de servir. Então aquele que ensina é para ensinar. Aquele que estiver no meio da igreja, realmente ele precisa estar fazendo o trabalho da igreja. Realmente ele precisa estar no trabalho de servir ao Senhor. Então uma criança pequena, ela crescer bem, comer bem, isso é algo muito importante. Mas ela receber a educação, ela ter a sabedoria, a mente boa, ela ter uma personalidade boa, isso é algo muito importante, certo? É por isso que em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz para nós crescermos na sabedoria que temos em Cristo. Então, todas as pessoas elas precisam crescer. Então, é por isso que dentro da igreja, para que você possa crescer, você precisa crescer dentro do conhecimento que você tem em Cristo. Então, alguém tem que ensinar. O Espírito Santo está ensinando. Então, é por isso que um ungido do óleo realmente ensina a todos. Então, realmente, nós precisamos efetuar da mesma maneira que nós conseguimos receber o ensinamento do Espírito Santo. Realmente, primeiramente, nós precisamos receber o ensino do Espírito Santo. Se nós não recebemos o ensino do Espírito Santo, como é que nós poderemos realmente ensinar aos outros? Realmente tem esse dom de ensinar. Então, esse trabalho de ensinar. Então, uma pessoa que realmente precisa salvar, ele precisa fazer o trabalho da salvação. O que significa isso? Então, é salvar e fazer o consolo. Então, uma pessoa recebeu a salvação, mas a vida de fé dele ainda é bem pequena. Então, ele ainda não cresceu espiritualmente. Ele não sabe qual é o trabalho que ele tem que fazer. Então, ele não faz o trabalho que ele tem que fazer, ele começa a fazer coisas em vãs. Então, realmente, nisso, é como se um pai estivesse ensinando para o seu filho, como se aparece no 1 Coríntios, no 2 Coríntios, realmente, como um pai fizesse aos filhos. Realmente, nós também precisamos receber o ensinamento. Realmente, nós precisamos ensinar uns aos outros dentro de Cristo, porque nós estamos realmente plenos diante do Senhor. Nós recebemos a salvação, mas ainda somos muito imperfeitos, inseguros, certo? Então, é por isso que tem muita coisa que nós precisamos receber o ensinamento. Então, é por isso que dentro da pregação também recebemos o ensinamento, individualmente recebemos o ensinamento. Então, é por isso. Então, realmente existe o trabalho de você realmente ensinar ao outro, você realmente servir ao outro. Realmente tem outras pessoas que estão no meio da dificuldade. Realmente para que não se percam, é necessário que nós possamos consolar. Então o pai, ele vai, belisca, bate no filho, ele briga, só faz isso. A mãe, ela abraça o filho. Então realmente as feridas que ele apanhou do pai, realmente a mãe pode curar, sarar, pode sempre abraçar. Então realmente existe a repreensão e todo o castigo dentro da igreja, mas também existe o cuidado, o amor do Senhor. Então realmente todas as pessoas que fazem esse grande trabalho diante do Senhor Deus, nós podemos dizer que tem a vida de fé realmente bem grande do Senhor. Realmente nós podemos dizer que nossos anciões fazem o trabalho de cuidar da igreja. Se existe qualquer tipo de dificuldade na igreja, eles se reúnem para a oração, eles fazem esse trabalho do consolo, para ajudar os irmãos e irmãs que têm a vida de fé ainda muito pequena, para que nenhum se perca. Realmente eles são segurados pelo Senhor. Se nós olharmos os diáconos também, diáconos ou ancião, realmente mesmo que não seja alguma dessas ocupações, realmente os outros irmãos e irmãs que crescerem espiritualmente realmente ajudam a essas pessoas que realmente estão fracas. Realmente é um trabalho de você cuidar, dar o suporte, é muito importante. Então uma pessoa que recebeu a salvação, realmente por que é necessário desse trabalho da salvação, de você salvar? Então, esse trabalho de salvar, de socorrer, é um trabalho realmente muito importante, certo? Então, se olharmos os apóstolos, eles tinham muito trabalho que eles precisavam fazer da salvação. Então eles não podiam deixar a palavra do Senhor de lado para poder fazer esse trabalho de presidir. Então eles realmente estabeleceram 7 diáconos para fazer o trabalho de presidir, de dar o suporte para a igreja. Então eles fizeram esse trabalho do cuidado pela igreja. Então realmente tem muitas coisas difíceis na igreja, certo?
Realmente tem pessoas que estão bem difíceis, realmente espiritualmente, não, estão muito pobres, então não conseguem ajudar a igreja. Então essas pessoas você precisa ajudar, para que eles possam viver a vida de fé. Outras pessoas são pessoas que podem trabalhar pelo Senhor Deus, mas não conseguem trabalhar porque é muito pobre. Para aquela pessoa, para que ele possa viver a vida de fé, para que possa trabalhar pelo Senhor. Então esse trabalho da salvação, nós precisamos ajudá-los através dos bens materiais. Realmente eu preciso usar os meus bens materiais também, para que eu possa ajudar os irmãos e irmãs que são fracos, certo? Depois aquele irmão, se ele puder trabalhar pelo Senhor, realmente como isso vai ser bom? Então os cristãos, ele fala, eu ganho com meu dinheiro e eu vou viver bem. Então alguém disse uma vez, existem 3 tipos de pessoas no mundo. Então tem pessoas que parecem como aranhas, as aranhas. Eles esperam alguma coisa realmente ser pega na teia, certo? E ele vai rapidamente e come. Então, mas tem outras pessoas que vão e machucam outras pessoas, derrubam outras pessoas para viver. Então ele realmente pensa, como é que eu vou calotear os outros? Tem pessoas que somente pesquisam isso. E outro tipo de pessoas, que são como formigas. Então como é que a formiga ela é tão ocupada? Então, mas a formiga ela ganha para si e come para si. Realmente ela guarda realmente no verão para comer no inverno. Tem muito que aprender na ovelha. Realmente precisamos aprender essa coisa apressada, realmente sempre ocupada, fazendo esse trabalho. Ele se esforçar para trabalhar é muito bom, mas ele ganha o dinheiro para ele gastar para si. Ele fala, já que eu não estou realmente fazendo mal para as outras pessoas, está tudo bem, mas ele não ajuda o outro. Formiga, ela ganha bastante, mas ela ganha somente para si. Então tem pessoas que são assim. Então essas pessoas, nós falamos que são pessoas realmente bem duras, rígidas de coração. Realmente, mesmo que o sol parta, ou mesmo que o sol nasça, ele não repara. Tem pessoas que são assim, que são como a abelha. Elas trabalham esforçadamente, ganham bastante o mel, se esforçam para fazer isso depois para compartilhar com os outros. Então realmente nós precisamos tornar em que tipo de pessoas? A abelha? Como é que vocês sabiam? Realmente vocês são muito bons. Então é necessário se tornar pessoas como abelhas. Então realmente nós precisamos realmente esforçar para ver pouco por mim, mas viver muito pelo outro. Isso é verdade. Realmente você viver para si, realmente é algo que nós precisamos negar. Tem que negar de viver para si. Precisa vencer isso. Então por quê? Porque tem muito trabalho para ser feito. Então tem muitas pessoas que necessitam da nossa ajuda, certo? Então, para pregar o evangelho, tem muitas pessoas que ainda não receberam a salvação para você gastar os bens materiais, tem que ajudar os irmãos e irmãs que estão no meio da dificuldade. Tem muito trabalho para ser feito. Então, é realmente você falar, não, mas eu que ganho o dinheiro, eu que vou gastar do meu jeito. Então, como assim? Então, isso parece que é bom, mas é realmente bom somente pela metade. Então, Tiago capítulo 4, versículo 17. Realmente, você saber fazer o bem e você não pratica o bem, é pecado. Então, você fazer o mal é pecado, mas se você sabe o bem, mas você não faz, é pecado também. Então, realmente pregar o evangelho para outras pessoas receberem a salvação. Outras pessoas vão receber a salvação, sim. Então, mas receba ou não receba, você não tem interesse nenhum. Isso é pecado. Está ao redor as pessoas pobres, as pessoas no meio da dificuldade. Então, mas ele vive bem, ele está vivendo realmente tão bem e ele não ajuda. Realmente isso é pecado diante do Senhor Deus. Então, por isso que nós realmente não devemos encher somente as nossas coisas. Realmente nós não devemos realmente estar em paz pelas nossas próprias coisas. Então é por isso que realmente tem esse trabalho da salvação que precisa ser feito dentro da igreja. O trabalho de salvar. Aquele que resgata, ele precisa ser honesto. Realmente honesto, ele precisa se esforçar. Então se olharmos o que preside realmente com o cuidado que está escrito na Bíblia, realmente ele está fazendo o trabalho do Senhor Deus. Ele está fazendo esse trabalho do Senhor. Exercita a misericórdia com alegria. Então, não é somente pela palavra, mas por toda a obra, com toda a honestidade. Se olharmos em 1 João capítulo 1, versículo 13, ele está escrito. Então realmente não é somente pelas palavras que nós devemos amar, mas é pela verdade, é pelas ações. Então, realmente, como é que eu posso amar o outro? Eu dar as minhas coisas para o próximo, isso é você amar. E também,
Então, uma pessoa que realmente permite a misericórdia precisa fazer o quê? Na alegria. Com alegria, realmente você está cuidando das pessoas que têm a vida de fé realmente fraca, que as pessoas que têm maior dificuldade do que eu. Então você fala que recebeu a salvação, mas as pessoas que faltam alguma coisa, realmente é necessário para que elas possam ter uma vida de fé exata. Então você permite a misericórdia. Então realmente é bem-aventurado os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. Então nós, quando damos misericórdia, temos misericórdia pelo próximo. Então quer dizer que é realmente um momento onde eu estou permitindo a graça pelo próximo. Então realmente o Senhor Deus, ele permitirá a graça, a misericórdia para aquela pessoa também. Então realmente quem permite a misericórdia, ele falar com o quê? Com alegria. Então com alegria, quer dizer que você permitir dar. Então não pode ter o coração tão duro, certo? Frio, realmente você tem o coração de falar, para você economizar realmente para mim. Então não está certo, realmente com felicidade. Você precisa estar feliz, agradecido que você tenha força para fazer esse trabalho. É por isso que em Provérbios, ele diz que se você tem força para permitir, realmente não guarde. Você precisa dar para todos aqueles que são dignos desse trabalho. Então você precisa fazer com felicidade, com alegria. Então mesmo dando, ele fala, eu dei para os outros, mas os outros não deram para mim. Você ser calculista desse jeito não é amor. Então amor é dar, dar, dar e dar tudo. E depois você precisa deixar na mão do Senhor Deus. Falar, Senhor Deus, faça todo esse trabalho. Então quem dá a misericórdia realmente faz na alegria. Então realmente no amor não existe mentira. Versículo 9. Versículo 9 e 10, vamos ler todos juntos. O amor seja não fingindo, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 11 também. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Realmente no amor, o amor não é fingido. Em 1 Pedro, capítulo 21, ele fala que realmente nós nos esforçamos, realmente nosso espírito de ser cuidado é para realmente amarmos os irmãos, realmente sem nenhuma falsidade. Nós precisamos estar seguros desse amor do irmão. Realmente tem uma palavra assim. Então, realmente, o nosso espírito ele se tornar limpo. Agora nós recebemos a salvação e estamos amando os irmãos realmente sem falsidade. Nós amamos os irmãos. Nós fomos transportados da morte para a vida. Nós precisamos saber disso. Então nós realmente temos nascido de novo. Qual é o trabalho do Senhor Deus? Realmente é amarmos os irmãos e irmãs. Então nós amamos os irmãos e irmãs porque eles são realmente irmãos em Cristo. Então realmente como o Senhor ele nos amou, realmente nós precisamos amar uns aos outros. Então, mas realmente quem não ama, eles te permanece na morte. Então, mas o maior realmente trabalho diante do Senhor era amar, porque o Senhor ele me amou, não é? É através desse amor que nós recebemos, nós precisamos permitir para os irmãos e irmãs. Então tem realmente diversas pessoas que ainda não compreenderam esse amor. Nós precisamos dar esse amor. Então realmente tem um amor da falsidade, ele é fingido, tem um amor condicional. Então ele fala, se você me amar, eu te amo. Se você me odiar, eu também vou te odiar. Então ele fala, se você ficar próximo daquela pessoa, que tipo de benefícios eu vou ter? Realmente esse coração individualista. Então você está próximo dessas pessoas, assim é uma pessoa falsa, certo? Então realmente o amor do Senhor Deus é realmente perfeito, é incondicional. Então o amor da mãe também, realmente faz nascer, ela dá de comer, ela faz todas as coisas, ela dá e dá e dá de tudo. Então ela pede alguma coisa em troca? Então ela faz os filhos todos crescerem e fala pro filho, filho, você sabe quanto que custa o valor da fralda? Você sabe quanto que custou a comida que eu te dei? Nossa, eu para dar realmente a leite materno para você, agora preciso calcular toda a comida que eu comi para isso. Então realmente é o quê? Realmente quanto é que gastou o valor do hospital, quanto é que custou o valor da escola, do ensino médio, da universidade, sabe quanto que é em juros? Então assim ela faz um contrato para ele assinar? Não é assim. Então o amor calculista.
Não é um amor verdadeiro, é um amor falso. Então no amor realmente não existe, não é fingido. O amor realmente é dentro do Senhor, verdadeiro. Então o amor ele não busca o seu benefício. O amor não é para a glória própria. Realmente não é realmente boas obras em si que você guarda a glória para si. Não é dessa maneira. O amor não existe falso, não existe fingimento. Realmente precisa necessariamente aborrecer o mal e apegar-se ao bem. Realmente nós precisamos odiar o mal. Realmente precisamos seguir o bem. Então quem faz o bem, realmente ele odeia o pecado, a malignidade. Realmente pelos irmãos você precisa servi-los. Os irmãos e irmãs realmente não podem se odiar, certo? Tá algo tão infeliz que eu percebo. É que os irmãos que receberam a salvação, eles falam, irmãos e irmãs, mas quando dá algum problema ele não fala nada, ele nem cumprimenta o outro, ele odeia o outro, ele realmente quer julgar, condenar o outro. Então, a igreja ela se divide em lados diferentes. Isso é o que o diabo adora fazer. O Senhor disse para fazer isso. Você gosta daquele que você gosta. Quem você não gosta, você vai e faz o mal? Faz fofoca? Não é isso. Então eu digo para os nossos grupos de pastores, evangelistas, missionários também. Para um lugar onde o pastor vai, o pastor pode ter lugares realmente que tem pessoas que ele goste. Quando tem pessoas que ele gosta, ele vai e abraça. Quem ele não gosta, ele vai e realmente é bem frio. Então ele é zero, nota zero. Então realmente quem está próximo dele, realmente ele precisa tomar cuidado. Então aquela pessoa pode me agarrar e me derrubar. Quem está tão próximo assim? Então você precisa se afastar um pouco. Então, precisa olhar de longe. Realmente precisa verificar se tem alguma coisa errada, ficar julgando, condenando. Se tiver pessoas que fazem isso, então você precisa se aproximar dessa pessoa. E precisa procurar para realmente cumprimentar de propósito. Você precisa realmente oferecer a sua mão, conversar. Sempre estar próximo dessas pessoas que se afastam para fazer isso. Porque isso é sabedoria. Entenderam? Então essa pessoa, ela realmente tem sucesso realmente na evangelização. Mas se ele falar, aquela pessoa eu gosto. Aquele não gosta, então não gosta. Então a igreja se divide. Então o trabalho do Espírito Santo está sendo realmente contrariado. Então nós precisamos realmente um servir ao outro. Então um servir ao outro realmente é um amar ao outro. Então realmente como o Senhor nos amou, nós precisamos amar uns aos outros. Então, dessa mesma maneira, realmente esse amor do Senhor está dentro de nós. Então, é por isso que nós precisamos efetuar esse amor do Senhor, certo? Então realmente nós precisamos realmente estar servindo uns aos outros. Então o amor, ele é humilde. Nós precisamos realmente servir uns aos outros. Nós precisamos considerar o próximo mais alto do que eu. Então, realmente você precisa sempre estar avaliando a outra pessoa de forma melhor do que você. Realmente não pode cair na arrogância. Então, quando você está arrogante, você sabia que o diabo, ele está no arrogante, ele caiu até o inferno? A arrogância, ele é o caminho mais rápido, o atalho para a perdição. E a humildade é o caminho para a santidade do Senhor. Então você sempre precisa se abaixar, você precisa aprender a respeitar os outros, sempre gostar de respeitar o próximo. Não é ficar empurrando ou derrubando o outro. Mesmo que tenha algo errado, tem algo que ele faz bem, então você precisa elogiar. Então realmente você precisa aprender a servir uns aos outros. Você precisa realmente estar se esforçando para esse trabalho. Romanos capítulo 12, versículo 11. Realmente nossos líderes, eles sempre realmente fazem essa memorização dessa palavra. Vamos ler. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então é o trabalho de servir ao Senhor, todo esse trabalho. Realmente já que é o trabalho de servir ao Senhor Deus, nós precisamos ser fervorosos. Não podemos ser vagarosos. Nós precisamos ser fervorosos e não ser vagarosos. Não é para ser preguiçoso. Então, mas é a palavra que realmente ele sempre está realmente nos necessitando que nós cumpramos. Realmente, uma vez eu sirvo o Senhor, se eu estou realmente muito ocupado, eu não sirvo. Se eu quiser, eu sirvo. Se eu não quiser, eu não sirvo. Será que isso é você servir ao Senhor? Então, o servo, quando serve ao Senhor, então ele faz porque ele quer, ou realmente não querendo, ele precisa fazer. Mesmo na dificuldade, ele precisa fazer. Porque ele está fazendo o que? Servindo ao Senhor.
Então nós servimos ao Senhor. Quer dizer que nós estamos obedecendo realmente como membros à ordem da cabeça. Então realmente nós fazemos para os irmãos e irmãs é o mesmo que servir ao Senhor. Nós pregamos o Evangelho é servir ao Senhor. Então realmente os irmãos e irmãs que receberam a salvação, nós cuidamos uns dos outros. Esse é o trabalho do Espírito Santo também. Então esse trabalho realmente tem que ser feito de forma fervorosa, não vagarosa, realmente com grande esforço. Então nós precisamos servir ao Senhor. Então nosso coração, nossa força, então todo o nosso esforço, nós precisamos dar toda a nossa vida para amar ao Senhor. E com esse amor nós servimos ao Senhor. Com esse amor de servir ao Senhor, nós precisamos amar os irmãos e irmãs e servir ao Senhor. Então esse é o trabalho de você servir ao Senhor, de retribuir, você agradar ao Senhor Deus. É o trabalho de você dar glória ao Senhor Deus Pai. Então realmente o objetivo do Senhor Deus ter nos permitido realmente a obra dele para nós, o dom é para que nós possamos fazer o trabalho do Senhor, para a vontade, para realmente o benefício da igreja. É por isso que o Senhor Deus nos permite mais dons. Realmente eu não posso fazer, mas nós podemos fazer. Então realmente não servir a cabeça não tem como fazer sozinho. O dedo consegue obedecer sozinho para a cabeça? Não tem como. Efésios capítulo 3, versículo 23, ele fala realmente do trabalho que nós trabalhamos, realmente tudo que nós pedimos, tudo que nós pensamos diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, realmente ele manifesta para nós. Eu não consigo fazer, mas nós podemos, realmente quando nosso coração é unificado, então o Senhor Deus, ele consegue fazer o grande trabalho. Então sozinhos nós não temos como servir ao Senhor, sozinhos não temos como pregar o Evangelho, então sozinhos não temos como viver pelo Senhor que é a cabeça. Então nós sempre precisamos estar juntos. Então nós sempre precisamos estar juntos. Então, realmente existe o trabalho santo permitido pelo Senhor Deus e quando nós o cumprimos, realmente nós damos glórias ao Senhor Deus, nós agradamos ao Senhor Deus. Então realmente esforçadamente. Realmente o trabalho que eu preciso fazer, se eu procurar realmente já tem. Realmente qualquer trabalho que eu procurar vai ter. Realmente eu preciso procurar esse trabalho para ser feito. Realmente de forma calada nós precisamos fazer. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso, nesse último tempo onde o Senhor Deus planejou, realmente dentro de muitas pessoas deste mundo, nós fomos chamados e recebemos a salvação e fomos diferenciados de todo este mundo. No restante da nossa vida, nós estamos querendo servir à vontade do Senhor Deus e estamos realmente como membros no corpo de Cristo para fazermos o trabalho do Senhor. Pela honra e glória do Senhor, nós estamos obedecendo e estamos vivendo. Agradecemos por essa graça, Senhor, para cada um de nós. Realmente o dom que nos foi permitido, que nós possamos viver com grande sabedoria, que nós possamos realmente descobrir qual é o trabalho que eu posso fazer dentro da igreja. Realmente servir a esse trabalho do Senhor Deus. Realmente viver para a glória do Senhor, assim salvar os espíritos perdidos. E que também eu possa ajudar os irmãos e irmãs realmente fracos, realmente que eu possa fazer muito bem esse trabalho. Que o Senhor ele possa trabalhar para tal, para que todos nós, realmente como membros do corpo de Cristo, possamos ser utilizados de forma preciosa. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 은혜 찬송 213장을 같이 하겠습니다. 은혜 찬송 213장.
주신다. 주님이 뜻하신 일 헤아리기 어렵더라도 언제나 주 뜻 안에 내가 있음을 아노라. 사랑과 말씀들이 나를 더욱 새롭게 하니 때로는 넘어져도 최우선 일을 믿노라. 이 믿음 더욱 거세라. 주가 지켜주신다. 어두운 밤에도 주의 밝은 빛 인도하여 주신다. 여기에 모인 우리 사랑받는 주의 자녀라. 주께서 뜻하신 바 우릴 통해 펼치신다. 이 믿음 더욱 거세라. 주가 지켜주신다. 어두운 밤에도 주의 밝은 빛 인도하여 주신다. 주의 뜻 이루어지는 날까지 믿음 더욱 거세라. 여기 잠깐 O 아프리카 pastor O 지난번에 e diversos outros 구세이 pastores, eles foram para a 목사님과 África 형제 com 자매들 os irmãos e irmãs. 다녀오셨는데 A 아프리카 missão 가나 aconteceu 코트리 em Gana 코트 e Costa do 디부아르 Marfim, na África. 선교 굉장히 어렵네. 응? Então vamos ver um vídeo 영상을 bem curto. 잠깐입니다. Irmãos, não se 일하지 말고 levantem, por 보시고 favor, 가세요. assistam e depois voltem 네. para casa. 예, Então ouçam 광고도 também o 들으시고. anúncio. 예, Então vamos ver 영상 o 잠깐 vídeo. 하겠습니다. 복음의 불길이 타오르는 곳 아프리카. 아직 복음을 듣지 못한 또 다른 영혼들에게로 가나, 코트디부아르 선교. 2019년 3월 29일부터 4월 17일까지의 여정으로 가나, 코트디부아르 선교를 떠났습니다. 비행기로 19시간, 버스로 6시간을 달려 선교팀은 가나 중앙교회가 있는 데누에 도착했습니다. 많은 형제 자매님들이 뜨겁게 선교팀을 반겼는데요. 가나교회 신방과 가나 코트디부아르 가정 신방을 다녔습니다. 또한 가나 지역에 활동하는 목사 전도사들을 초청하여 전도인 교육을 진행하였는데요. 목회자의 자격과 목회 시 주의할 점에 대한 내용을 중점적으로 배웠습니다. 이번 선교 기간에는 2번에 걸쳐 수양회를 진행하였습니다. 오전 9시부터 오후 9시까지 12시간에 걸쳐 말씀이 전해졌지만 듣는 분들 모두 지치는 기색 하나 없이
긴 시간 말씀에 집중했습니다. 코트디부아르 수양회에는 신생교회인 코트디부아르를 돕기 위해 많은 주변 나라 형제 자매님들이 참석했습니다. (200석) 규모의 강당을 빌렸는데 자리가 부족하여 보조의자를 놓고 260명이 넘는 사람들이 말씀을 함께 들었습니다. 수양회 이후 6일에 걸쳐 새신자 전도 훈련을 진행하였습니다. 형제 자매님들은 구원받은 이후 바로 전도할 수 있도록 하루 8시간씩 집중적으로 말씀을 배웠습니다. I want to thank God to allow us for this convention 2019 for the first time in Abidjan in 2019. And I want to add this. I want to thank the Korean team for their support, for their love, for the brethren, for the sisters. I want to thank God for them and may God strengthen you. Thank you. 또한 구원받은 형제 자매님들을 위한 침례식이 있었습니다. 대서양 바닷가의 거친 파도와 함께 진행된 침례식에는 구원받은 70여 분이 하나님께 감사하는 마음으로 침례를 받았습니다. 현재 아프리카에는 34개 나라, 260개 교회, 1만 명의 성도가 신앙생활을 하고 있습니다. 폭발적인 교회의 성장 뒤에는 헌신적인 40명의 국제 선교사들이 있었습니다. 국제 선교사들은 평균적으로 1년 반 이상을 가족과 떨어져 다른 나라에서 전도 집회와 전도인 교육을 하며 교회를 세우는 일을 합니다. (7월) 카메룬 선교와 (10월) 우간다 선교를 위해 함께 기도해 주세요.